sozinha, o samba não criou um doido dentro dela e não sabe o que fazer. É a gente negando a emoção do outro e o outro não podendo expressar a emoção dele. Então deu para ver que eu não falei o que é emoção ainda. Mas deu para perceber que isso aqui faz parte da emoção? Tudo isso aqui que a gente está falando faz parte? Tem um papel? Quando você pensa nas suas emoções, você pensava desta maneira? Você pensava em biológico, sentimento, expressão? Às vezes você até acha isso, mas está tudo meio bagunçado, meio misturado, invertido. Mas eu acho que olhando dessa maneira, fica bem legal. Tudo bem? Uma outra coisa também que é importante, só estou olhando aqui a minha cola um pouquinho, é que a emoção ela é tida como algo irracional, como algo que não é adequado, porque é algo que é reativo. Quando, na verdade, a emoção é um baita instrumento de contato e conhecimento do mundo. A emoção, ela tem dentro dela, digamos assim, na essência da emoção, se é que a gente pode falar dessa maneira, ela carrega dentro dela um juízo de valor, um ajuizamento. Mas se eu falar que a emoção ela é irracional, como é que as pessoas, Thiago, se a emoção é algo que dizem que é irracional, como é que você fala que a emoção tem um juízo, tem um ajuizamento? Quando a emoção ela é expressa, quando a emoção ela é sentida, o que você, o seu corpo, tudo isso socialmente está fazendo você está fazendo um juízo de valor em relação a uma situação. É uma forma de você fazer um juízo do mundo. Ora, se é um juízo, se passou pelo crivo e se tornou também consciente ou não, tanto faz, mas se pelo menos surgiu aí para você uma ideia, uma forma de agir, é algo que é cognitivo, é algo que é um conhecimento, é uma forma de apreensão do mundo. Você está aprendendo o mundo, percebendo o mundo, construindo o juízo de valor do mundo, e a emoção te mostra a maneira como você está fazendo isso, a posição em que você está se colocando. Dá para entender isso? Vou usar um exemplo, que é o que eu vou mais a hoje, porque senão virou uma bagunça. Muita emoção para falar aqui na frente. Muita emoção. Se você, num determinado momento da sua vida, você sentiu raiva de alguém, tenta lembrar do porquê você sentiu raiva. Você sentiu raiva, provavelmente, porque se sentiu em algum grau injustiçado, em algum grau desrespeitado, diminuído. Aquela condição que você percebeu, não é que necessariamente está acontecendo exatamente daquela maneira, mas aquele ajustamento que você fez foi um ajustamento de alguém que se sentiu, de alguma maneira, ignorado, desprezado na condição que ele está. O que você sente na sequência quando você sente desprezado, essas coisas tal, injustiçado? É aquela energia de ação, de movimento. É o seu corpo te dando energia para você agir. Certo? Mas só agir, pode ser agir para abraçar alguém, pode ser agir para trucidar alguém. Na raiva, geralmente você está direcionado para um foco específico, para uma coisa específica. Então, o seu corpo dá energia para um movimento, um engajamento na ação de uma maneira até relativamente violenta, digamos assim. Pensando numa coisa aguda, uma coisa rápida. Tudo bem? Você sentiu e já ajuizou uma posição de inferioridade, uma assimetria de relação. Tudo dá para entender o que eu estou falando? Então, na hora que você sentiu que você está menos do que o outro, que você é menos do que o outro, a raiva vem te dar energia, te dá poder. Cognitivamente, o que a gente faz? A gente começa a argumentar do porquê que o outro está errado e o absurdo que o outro está fazendo. Não é que a gente antes pensou isso, sentado no Monte Olimpo, e falou: veja, irmão, isso aqui, que absurdo. Não se pode, não, vem de uma vez só. Você já começa
argumentar na sua cabeça. É a emoção que você sentiu que está gerando o quê? O pensamento. E não o inverso. Não é o pensamento ali que está em conflito, e aí gerando, não. É o momento que você entrou ali em contato com aquilo te gera uma mudança de posição. Pô, que é isso aqui que está acontecendo? Vou pegar isso aqui e vou cascar na mão, né? E aí quem acha que é? Ele acha que é fone de carro? Não é nada. Que posição que você se coloca quando você está com raiva? A raiva te dá aquela energia e argumentação para você inverter de posição com o agressor. Você sai do baixo e o seu juiz de energia te coloca lá no alto. Eu sou melhor, sabe aquela coisa? Eu vou acabar com o fulano. Eu vou estar... Estou usando exemplos absurdos aqui, bem intensos. Mas é essa sensação que a gente tem quando está com raiva. Uma sensação de, pô, que injustiça, que absurdo. Tá tudo errado, inverte tudo isso aí. Eu tô certo. Como fazer uma coisa dessas comigo? E vai embora. Então, a emoção, ela acaba trazendo pra gente tudo isso. Na hora que você expressa isso aqui no mundo, raiva, alguma coisa assim, o que vai acontecer? Vai ter uma resposta das pessoas à sua volta. Vamos supor que todo mundo seja muito legal, você vive num grupo de conhecidos, não vou nem falar de amigos, mas de conhecidos que vocês se dão bem, se respeitam, e a pessoa te vê assim com raiva, na fúria. E aí você mesmo começa a perceber a reação dos outros, do tipo, cara, acho que eu estou exagerando. Automaticamente, esse juízo do, putz, acho que eu estou demais, te gera o quê? Uma diminuição das emoções, uma certa, não digo uma culpa, mas algum grau de vergonha, talvez culpa por sentir que está transgredindo alguma coisa ou outra, estou exagerando nos limites, e você começa a mudar o seu comportamento. Veja que esse tipo de coisa não passa pelo crivo de um raciocínio lógico, matemático. É simplesmente ajuizamento emocional. É só isso. Não é reatividade. Não é só uma reação em relação ao outro. Não é só um vai e volta. E eu vou deixar isso mais claro do porquê não é só um vai e volta. Tá? Deu para entender? Então, como a emoção, ela pode ter elementos dentro dela que são, na verdade, ajuizadores, definidores, esclarecedores. Se você é uma pessoa, por exemplo, que sente muita raiva o tempo todo, e tem pessoas que têm isso, né, e é angustiante pra caramba, eu conheço pessoas assim, você vai perceber que sempre essa pessoa, muitas vezes a pessoa se sente vítima de tudo. Sempre se vitimiza. E sempre no discurso, né? E muitas vezes no discurso ela vai para uma construção tentando diminuir o outro e destruir a pessoa, na argumentação, na fala. Vocês devem ver isso acontecer. A gente faz isso, mas tem pessoas que fazem isso o tempo todo, né? O tempo todo eles fazem isso, independentemente do partido político. Tá? Isso aí é humano, não tem nada a ver com o partido, tá? Pelo amor de Deus. Tudo bem? Então olha o quanto a gente perde da emoção, o quanto a gente joga no lixo a emoção, quando fala a emoção irracional. A emoção deve ser controlada, deve ser evitada. Não estou falando aqui para você ter um surto e porque você não vai se adequar à vida social. Você vai ser morto, você vai morrer. Lembra? A emoção tem a ver com sobrevivência, tem a ver com contato social. Tudo isso faz parte da emoção. E aí vamos dar um saltozinho além disso. Você imagina o seguinte. Não vai pagar, está tranquilo. E está sendo filmado. E vamos pensar também o seguinte, né? Gente, tá lá. E vamos pensar também o seguinte. Se a gente fala se a gente tem uma perspectiva espiritualista da vida, em que existe algo além, nós sobrevivemos à matéria, ou de alguma maneira além disso aqui tem mais alguma coisa, ou a gente acredita que tem um sentido na vida, algo desse gênero, né, do qual eu faço parte, dá para perceber como a emoção é fundamental no nosso processo de crescimento? O como não pode deixar de ser olhado de uma maneira carinhosa para isso. Tipo, putz, isso aqui é o que vale ouro. Não vale ouro quantos livros eu li, ou quanto conhecimento eu tenho. Não vale nada isso. Mas saber lidar e aproveitar esta ferramenta aqui
vai me dar muito mais coisa para o meu bem-estar, para a minha felicidade, do que eu ter uma biblioteca tão grande quanto eu tenho. É grande. Gastei muito dinheiro lá. Então, assim, dá para perceber como o conhecimento nessa hora vira. E aí, ganhar argumentação, ser melhor que alguém, eu sei mais do que você, essas coisas, se torna uma coisa tão ridícula e tão pequena. Quando você pensa nesse processo mais à frente, da própria vida, da nossa própria vida, que vira uma coisa tipo, tá bom, não quer dizer que eu faço isso o tempo inteiro, eu estou sempre atento, lúcido, nossa, esse cara. Não, pelo contrário. Eu ainda estou bem assim, na perninha de baixo do E ainda, muito. Mas, ter ciência, conhecimento de que a emoção carrega todas essas ferramentas aqui com ela, dá para vocês uma possibilidade de lidar com as emoções num outro nível. Não no nível da negação. Não no nível de achar que está inadequado. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou acrescentar alguma coisa? Não sei se é hora. Pode falar. Mesmo que eu preciso na minha cola. Dá tempo de olhar a cola. Eu vou entrar aqui, na verdade, tá? Não, acho que mas é essa coisa do poder de argumentação, que é quase como tentar reequilibrar a balança da adequação da emoção do convívio social. Como está tentando, na verdade, qualificar de outro modo essa construção emocional de argumentação para ganhar a mesma coisa, ao invés de usar demonstrar a própria emoção diretamente, né? Achei isso muito interessante. Isso é algo que até, quando você começa a perceber que você faz isso, só fechar a porta para por causa do barulho. Quando você começa a perceber que você faz isso, né? Dá uma brochada, assim, sabe? No sentido de ficar contra-argumentando todo mundo, querendo ganhar batalhas mentais, né? Mas acho que é justamente nesse aspecto de tentar se manter acima do outro que está te colocando para baixo, né? E acho que isso é mais comum do que a gente imagina, né? Mas eu tenho uma pergunta, na verdade. Por que eu não sei se isso é nessa hora ou não, se engloba nesse funcionamento como um todo, por que as emoções ditas, entre aspas, as que a gente considera negativas e ruins, ela tem a tendência a ganhar a prioridade da nossa atenção às outras, aquelas que a gente entende como positivas? Porque ter raiva me domina mais do que ter carinho. No mesmo momento fofinho, se tem a raiva, ela ganha, e tanto em longevidade de tempo, mas quanto em intensidade. Né? A raiva é um exemplo, por exemplo, mas por que elas fazem isso? Sobrevivência. Tá diretamente ligado. O foco emocional, se a gente desconecta ele do corpo, perde o sentido. Então, as emoções que são predominantemente mais intensas são aquelas que mais dizem respeito à sobrevivência. Quando tiver muito sabe sobre medo, raiva, que são emoções assim, que praticamente dominam o comportamento do indivíduo quando elas aparecem, dão toda a cor, não tem como elas não predominarem, porque é uma questão de sobrevivência. Não quer dizer que a pessoa é mau caráter, né, ou que ela tem algum problema grave de personalidade, pode ser que tenha. A gente está falando aqui do que é o que eu espero que seja o normal, uma pessoa normal. Claro, uma pessoa que tem uma doença, um problema grave de saúde, uma enfermidade psiquiátrica, uma coisa assim, não dá para usar o mesmo jeito. Não que não dê para entender dessa maneira, tá? Mas muda. A potência, né? Eu diria que a potência muda também. Pensa que é a potência biológica, a adequação da expressão social e o que ela sente. Então, o equilíbrio, existe um certo equilíbrio aí. Sim. Nessas coisas que potencializam e favorecem a sobrevivência. Pensa, é bem assim simples, é bem reducionista pensar dessa maneira. Mas não é tão reducionista como você imagina que tem todas essas esferas envolvidas. Ou você está sentindo, né? O sentir, ele faz parte dessa construção toda. Né? Longe de mim falar que tudo é apenas sobrevivência, mas o componente em termos de hierarquia para o corpo humano Sim. é muito maior. Né? Então, se você imagina que existe um espírito e um corpo, o corpo predomina sobre o espírito nesses momentos de sobrevivência. Porque o espírito, teoricamente, não tem que ter medo, entre aspas. Né? Nós, como os espíritos do corpo, teoricamente, né? A água não pode molhar, nem a faca vai furar você. Mas você sai correndo se alguém vier com uma arma na sua cabeça. Com certeza. Porque o corpo ele tem a resposta dele
até para sobreviver. Então não quer dizer que a pessoa é medrosa. Agora, quando a pessoa fica com medo de alguma coisa que não é tão ameaçadora, aí você já fala, opa, essa pessoa tem alguma questão aqui dela, nessa esfera de construção, eu vou falar sobre isso agora, que faz com que tenham respostas muito rápidas. Vou então aproveitar o gancho de vocês para fazer o segmento. Quando a ciência começou a estudar as emoções, na década de 60, por aí, com essa questão da estereotipia, né, porque era um modelo, a gente diz, pavloviano, né, de observar o comportamento. Não importa o que o indivíduo está sentindo, o importante é estudar o comportamento que eu consigo ver. Era assim que eles estavam a emoção no começo. Né? Então deu-se muita atenção para isso aqui, para as faces. Não para isso aqui, e nem para aqui, só foi observada a expressão, no caso, no sentido mais biológico, para tentar uma comunalidade das coisas. Só que você vai estar no laboratório de emoção, você vai colocar o cara lá sentado 6 horas no laboratório? Não. Você não tem tempo, não tem verba, nem pesquisador, nem estagiário para fazer isso. A verdade é essa. O que você vai fazer? Você vai montar experimentos pequenos, curtos, rápidos, para estudar um fenômeno que se quer medir naquela hora. Né? Então, começou-se a dar uma importância maior às explosões emocionais, às emoções de curta duração. Então, as emoções que duram pouco são as mais fáceis de ser estudadas. Você consegue medir elas várias vezes ao longo do mesmo período. Dá para entender a lógica? Né? Se você for no rio pegar pedra, só você passar a mão que você pega. Se você for tentar pegar ouro, quanto tempo você tem que ficar lá para pegar ouro? Essa é a diferença. É mais ou menos isso em pesquisa. Então, para você pegar ouro numa pesquisa, você precisa de tempo, dinheiro e tal. Aí você fala, qual é a pedrinha aqui que brilha um pouco mais? É essa, então pega essa aqui. Vamos usar essa. Ah, não dá. Não dá. Verba, faz parte da vida, né? A gente vai estar jogando de tristeza de coração de quem vai no fundo do mar pegar minhocas no fundo do mar. Né, Fukuda? Então, assim, aqui no caso, a ciência acabou enveredando por esse lado. Porque era o único jeito que tinha para estudar naquela época. Era a melhor maneira. Só que nós temos emoções que não duram durante alguns segundos, milissegundos ou minutinhos. Tem emoções que a gente tem que duram às vezes a vida inteira. Né? Ela pode não estar 100% o tempo todo na sua esfera consciente, mas ela está lá em algum lugar. Está lá dentro de você. Por exemplo, alguém que de repente perdeu uma pessoa que ama. O sentimento de saudade, ou a tristeza, distanciamento, a angústia não desaparece, ela até se transforma. Ela até se adequa ao longo do tempo, até pela diminuição da exposição constante àquele momento. Mas a pessoa sente alguma coisa, ela continua tendo aquela sensação. Basta um comentário que já vem à tona aquilo. Tudo bem? Então, esses sentimentos não duram apenas segundos ou minutos. Esses sentimentos das emoções podem durar mais tempo. Muito mais tempo. Uma pessoa pode sentir tristeza o tempo todo. Ela não fica triste só se alguma coisa provoca e induz a tristeza. Ela pode ter a sensação de ficar sempre meio triste, chateada, que a vida não está tão legal assim, que está meio complicado. E não precisa ser depressão, necessariamente. Não precisa ser uma doença. Pode ser realmente uma pessoa que tem uma personalidade dessa maneira. E beleza, isso pode acontecer. Deu para entender? Tem pessoas que são super esperançosas, estão sempre, vai dar tudo certo, vai ser legal. Vocês conhecem pessoas assim também, está sempre, não digo que é uma poliana, mas que está sempre assim, mais animada, tem uma atitude positiva, constante, está sempre bem e tal, não sei o que lá. É uma emoção também. É uma emoção. Durando mais tempo. Então a gente tem emoções que duram minutos, segundos, horas, dias e às vezes uma vida inteira. Nós temos emoções assim. Por quê? Olha só. Essa emoção, por exemplo, tem uma atitude positiva em relação à vida. Né? Essa atitude que a pessoa tem. Ela tem uma manifestação biológica. Você faz uma ressonância magnética funcional no indivíduo, você vê o córtex dele cerebral,
a amígdala dele e o tronco encefálico se conversando ali de uma maneira que só quem tem atitude positiva tem. Então é uma emoção. Tem ali, ó, tem um fundamento biológico. Essa pessoa, na experiência privativa dela, tem um sentido específico dela, dessa motivação constante, dessa atitude positiva. E socialmente isso é percebido, expressado, e tem que ter adequação. E se você for uma poliana da vida, você vai ficar sempre, vai ficar magoado, chateado, né? Aquela pessoa que então, veja, é uma coisa que dura mais tempo. Qual é a nossa tendência em pensar em termos emocionais? De acreditar que a emoção dura isso aqui. E a ciência também foi por esse lado durante muito tempo. Hoje, não mais. Hoje não se pensa mais assim. Não é assim, não é o mainstream da ciência que eu estou falando. Não é o mais comum da ciência que eu estou falando. Mas é para onde está apontando. Pensa numa pessoa, para ficar na raiva, que a gente falou no começo, que foi, sei lá, enganada por alguém da família. Aquelas brigas de família, sabe? Ah, fulano foi dividir a herança, acho que dividiu errado. Ah, aí começa, ele é sacana mesmo. Desde que era criança ele era assim, ele roubou o meu pudim, essas coisas. E aí vai uma construção, né? E a gente vê isso, viu? A gente vê isso. E constrói aquela relação, de raiva naquele instante. Você fala para a pessoa, nossa, nem fala de fulano, quero nem ouvir a voz daquele cara aqui na minha frente. A pessoa faz isso. Só que no desenvolver do tempo, o indivíduo, ele pega esses pensamentos e ajustamentos e constrói o quê? Estratégias ao longo do tempo. Ah, quem vai na festa da família? Ah, vai fulano. Ah, vai! Ah, que comida que ele odeia mesmo? O que ele não gosta? Que assunto que ele não gosta de falar mesmo? Né? E as pessoas fazem isso só para provocar. E se vocês nunca viram isso, vocês não estão vivos, então. Estão todos encarnados aqui, já morreram e não sabem. Porque a gente vê isso no dia a dia. A gente vê isso acontecendo no dia a dia. Né? E a pessoa bola estratégias ao longo da vida inteira. E aí a raiva não é mais só raiva, já é um ódio. Já é uma coisa com estratégia no tempo. Já vem com vingança. Sensação de vingança, justiça, raiva. Dá para entender? Manipulação. A manipulação também é como a manipulação é uma forma de fazer as coisas. É expressão. Né? Pode ser a expressão. Pode ser a expressão. Mas, e tem gente que gosta de fazer com raiva, com estratégia e ainda fala, fui eu que fiz. Tem, você vê, a gente vê, né? Tem gente assim, e eu não vou falar nada daqui de vocês, nem de mim, mas todo mundo já fez isso alguma vez na vida. Em algum momento da vida, em algum instante da vida já fez isso. Se não fez, não está vivo. Né? É uma emoção que a gente tem a aprender. Pô, por que eu sinto em relação à pessoa tanta raiva? O que aconteceu? É motivo suficiente, não é? Nesse momento, vale a pena usar a razão. Nesse momento que você está pesando, contrabalanceando, tentando compreender e entender a coisa, aí você vai tentar fazer uma revisão histórica. Só que a emoção tem um grande problema. A gente vive dentro da emoção. A emoção não desaparece, eu saio da emoção, ela fica aqui, agora eu estou racional, agora eu volto e vou fazer as minhas coisas. Não, não é assim que funciona. Você está o tempo inteiro com a emoção ali em você, vivendo dentro da emoção. Então é difícil você conseguir construir uma neutralidade nessa hora. E isso não é uma coisa ruim. Sabe por quê? A emoção é aquilo que dá sentido para a vida. Nós, sem nenhuma emoção, não conseguimos fazer escolhas. Se nós não tivermos emoções, nós não fazemos escolhas. Não caiam na conversa para dormir de que a emoção atrapalha na escolha. Não atrapalha. A emoção, na verdade, ela te dá o sentido da coisa. Se você vai continuar naquele sentido ou não, é outra história. Se você quer continuar engajado naquele comportamento, é outra história. E geralmente não é um argumento racional ou a fala de alguém pela razão em si, pela lógica, que faz você mudar de opinião.
Geralmente você vivenciando aquilo, sentindo as coisas, percebendo como você está, se conhecendo, é que faz surgir outra emoção no lugar, do tipo, cansei. Do tipo, acho que não é por aí mais, já cansei, já esgotou para mim essa condição emocional. Essa emoção com essa energia toda já se consumiu, já foi. Surgiu uma outra motivação. Aí a necessidade de reatar laço com alguém, de falar, pô, você é meu irmão, né? Não quero ficar brigado com você. Fomos criados junto. Para que eu ficar brigando agora? Para que eu vou, né, ficar do nada aqui brigando com todo mundo? É minha família. Um exemplo. Não é aquela coisa moralista, do moral, não, família acima de tudo, Deus acima de todos. Né? Ele já deu um tremelique aí atrás. Mas não é isso que eu estou falando. Não é uma questão moralista. Porque quando é moralista, é muito racional. É muito racional. É muito uma coisa de valor de certo e errado. Tem muito essa questão também. Deu para entender a lógica da coisa? Então, nesse momento em que a emoção foi vivenciada, foi realmente vivenciada, você articulou com ela, você usou o sentido daquela emoção para a vida e chegou numa conclusão final e aquilo, putz, saquei. Essa sacada é uma sacada, é uma cognição e é emocional. Então a emoção não é desarrazoada, não é irracional. Ela tem uma lógica própria, uma forma de evolução que não é através de uma linguagem tão linear quanto a razão. Já vou te passar a palavra. Dá para entender essa lógica que a gente está falando? Talvez, às vezes, eu não sei se... Às vezes quando a gente fala alguma coisa, a gente acha que está falando uma coisa nova, pode ser uma coisa óbvia para alguns. Né? Se pareceu muito óbvio para você, tenta fazer o mesmo caminho você sozinho do que a gente fez agora. Sem olhar para a lousa, sozinho na sua cabeça. Você consegue? Né? Seja honesto com você mesmo. Você consegue isso ficar tão claro? Que se não estiver muito claro para você, então você está se enganando. Então tem uma emoção ali por trás de você que não quer aceitar algo novo que você não tem o controle. Ou que alguém possa te falar alguma coisa nova. Se você está contra-argumentando o tempo inteiro com o que alguém está falando, você não está ouvindo. Você está querendo sobrepor o que você pensa. É emocional. Teoricamente, racionalmente, você deveria relaxar e falar, deixa fluir. É uma disposição que também é emocional. Essa tendência de comportamento ao longo do tempo, que eu estou chamando de a forma como você se comporta ao longo do tempo, né, que eu falei, isso é emocional. Você sabe a personalidade do indivíduo pelas tendências emocionais dela, não pelo que ela pensa, não pelo que ela estudou. Você identifica alguém e fala assim, não, fulano é engenheiro, só pensa em cálculo. É assim que funciona? Não. Eu não falo do meu irmão, por exemplo, como engenheiro, eu falo do meu irmão como meu irmão. Das características dele, como ele pensa, como ele age, o jeito dele de ser, coisas desse gênero. E não penso, ele é engenheiro. Então, não tem sentido nenhum isso, não tem sentido, sensação. Dá para perceber isso como é importante? Porque senão a gente rotula o indivíduo. Ah, fulano é cientista, fulano não pensa isso, limitado. Ciclano é psicólogo, ciclano pensa isso, é limitado. Ciclano, pô, não. Você que é o limitado. Você que não está conseguindo ver através do que o outro está falando. Dá para entender isso? Isso é muito importante. E eu acho que espiritualmente isso é extremamente relevante. Então a gente fica correndo atrás do próprio rabo. Quando você estava explicando, que eu achei muito legal essa questão de realmente todos nós, em níveis diferentes ou em momentos diferentes, tem essa sensação de conflito com alguém especial em algum momento. Então, você tá naquele processo, aí, como você falou, a pessoa cansa. Antes desse cansaço chegar, existe, por exemplo, algumas reações, algumas coisas que você, dentro das emoções que você estava sentindo, que você gerou o pensamento, gerou processos de ação. Se você gera culpas, se você gera um conflito, né? Você acaba gerando algo maior que você, no final, que está dentro de você, e você está com aquela diferença com a pessoa. Você consegue lidar, essa culpa, ela aumenta aquilo que você está sentindo, e eu não tomo consciência
da percepção de culpa e eu vou reagindo em cima, eu vou somando, falando, não, ainda me faz me sentir culpado, tipo, né? Pode ser uma forma de resposta, né? Então, a gente agrega mais coisas a essa emoção, só para eu tentar... Digamos que a emoção em si, como ela dá o sentido da coisa, como ela já fez o ajuizamento do que está acontecendo de uma maneira muito eficiente, muito mais eficiente do que você tentar perceber nuances de pedaços, racionalizar e construir uma resposta, a emoção, ela já numa leitura, já consegue mapear e responder nesses três aspectos, assim, você vem junto, né? Quando ocorre. Quando eu falo emoção, está errado, é o indivíduo com as emoções. As emoções do indivíduo têm essa capacidade. Qualquer coisa que venha em oposição a uma emoção, em oposição externa, geralmente exacerba a reação do indivíduo. Então ela aumenta a reação do indivíduo. É aquilo que eu falei do nervoso. Se a pessoa está nervosa, irritada, e você pede para ela ficar calma, ela vai ficar nervosa. Se você fala para ela sentar, ela vai ficar nervosa. Se você fala para ela ficar com mais raiva, talvez ela se acalme. Estou brincando. Mas assim, a tendência é que tudo que você faz para quem está nervoso, por exemplo, deixa a pessoa mais nervosa. Não tem coisa mais irritante de você estar nervoso, alguém pegar as mãos e falar, respira, calma. Você está louco? Você quer que eu fique com raiva de você também? Né? Então, é assim, a emoção em si, ela toma conta de um jeito do ajuizamento da situação que não é que ela impede o indivíduo de ver mais coisa, não é isso. É que é aquilo que o indivíduo está vendo. É que está tomando... Aquilo é o que ele tem que focar mesmo. O que acontece é que a gente tem uma tendência a negar isso aqui. E isso é que eu acho que está errado, na minha opinião. Quando a gente deveria olhar para o indivíduo com raiva nervoso, né, e tentar entender que esse cara está passando por uma experiência, e essa experiência envolve tanto reações emocionais biológicas, de ficar com falta de ar e bufando, quanto uma sensação privativa de injustiça, quanto a necessidade de falar que está sendo injustiçado, expressar isso, ao invés de ignorar. E às vezes, se você deixar o cara manifestar, a coisa às vezes se suaviza sozinha, que a pessoa vai ter a oportunidade de expressar aquilo e ela vai se tornar consciente do que está acontecendo também, naquele momento. Então, eu acho que tentar dominar a emoção, né, dominar, controlar, né, não funciona. Por quê? Porque é como se estivesse tentando abafar um sistema inteiro que já está em andamento. Suprimir, né? Não dá para suprimir. Não dá para suprimir. E isso, do ponto de vista neurológico, quando você olha as imagens de ressonância e tal, você fala, nossa, cara, não dá. Não dá, só você queimar o cérebro do indivíduo. Porque ele está num funcionamento ali que é dele, já tem uma construção de longo prazo, de longa data. Dá para entender essa noção? Uma coisa está rolando, então beleza. Vocês já viram aquelas figuras de truque mental que o pessoal fala? Que você, depende do jeito que você olha a figura, parece uma coisa, parece outra. Não aquela clássica da velha, da moça, não. Aquelas que é buraco vazio e buraco cheio, sabe? Aí você olha o buraco cheio, aí o outro fica vazio. Você olha o vazio, o outro fica cheio. Você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Porque não dá. Porque ou você ativa uma via, ou você ativa a outra. O seu cérebro engaja nesse comportamento, o seu corpo engaja nessa coisa. Ele conecta ali e vai construir todo o comportamento para isso. O que a gente pode fazer é, se nós tivermos aqueles sentimentos que tem maior duração no tempo. Por exemplo, se tiver uma motivação, fala assim, poxa, toda vez que eu fico com raiva, eu fico angustiado, eu fico mal, me sinto culpado, passo vergonha, brigo com todo mundo, não quero fazer isso. Começa a surgir uma emoção, uma motivação, que também é uma forma de engajamento, para tentar construir uma tendência diferente, não oposta, diferente. E aí você vai, ao longo do tempo, você vai construindo a sua reação emocional futura. Emoções podem ser construídas, podem ser fortalecidas. Se você só olhar para a emoção do ponto de vista biológico, delta T, segundos, milissegundos, esquece, você não vai fazer nada. Mas se você pensar em emoção a longo prazo, aí você consegue modificar as coisas.
até se transformar tanto que você muda o seu estilo emocional, seu estilo de personalidade. Isso a gente consegue fazer, só que exige não esforço, motivação. E se aquilo não tiver motivo, sentido para você, você não faz. Se você está com raiva do mundo sempre, e acha que você está certo no final, mas eu quero ser uma pessoa melhor, eu estou com raiva de todo mundo. Mas eu quero ser uma pessoa melhor, eu estou com raiva de todo mundo. Parece que é uma coisa barroca, né? Tipo, bem, mal, bem antagonistas e tal, é bem estranho assim. Então assim, se você ficar nessa angústia, nessa balança, não tem motivação. Na verdade, você está sendo culpado, tá argumentando com você mesmo que você quer ser uma pessoa melhor. Você não está fazendo uma coisa legal, você está escolhendo uma estratégia errada. A emoção também tem estratégia. É cognitivo, é racional, tem lógica. Não é uma coisa largada, racional. Dá para entender isso? Sim. Né? Então, assim, é uma questão de muito trabalho, é muito trabalho. Mas se você não tiver emoção por trás, você não faz nada. Só uma questão. Então, se na verdade eu tenho uma emoção, onde ela tem uma estratégia, onde ela tem um pensamento, ela tem um fluido, o que é reatividade, então? Não, a gente tem no nosso corpo algumas respostas que são inatas, que são de todo mundo, né? Então, por exemplo, tem respostas de medo e fuga que são inatas. Se você vê um rugido de um leão do seu lado, você não precisa identificar que é um leão. Você sai correndo antes de mais nada, uma reação. Isso acontece. Mas a questão emocional, ela não é só isso aqui. É isso que eu estou querendo colocar na brincadeira. Não é só a reação, a reatividade. Ela envolve o sentimento privativo, ela envolve a resposta, ela envolve a percepção da resposta que você deu para o mundo. Esse arco aqui da adequação volta para você. Então a emoção existe. Não é só aquela reação instantânea. Aquilo pode ser início, mas não é só aquilo. Aquilo pode ser um indutor, mas não é só aquilo. Tem uma circuitaria neural que é muito bem, digamos assim, estruturada. Mas toda essa circuitaria que é muito bem estruturada lá no âmago do cérebro, ela é modificada em sua expressão pela voluntariedade do indivíduo. Então a pessoa ela pode, ao longo do tempo, diminuir o grau de intensidade das reações. O impacto que vem, o sentimento privado de tomada do nada, isso com o tempo, se você treinar, você consegue não suprimir. Nunca pensar em suprimir. Você precisa ter raiva. Raiva não é uma coisa a se suprimir. Raiva dá energia. Raiva engaja você nas coisas do mundo. Um desafio pessoal, uma coisa que você achou ruim, tal, às vezes é super legítimo. É legítimo ter raiva. Né? Se alguém entra na sua casa, te assalta, você fica com raiva do cara. É totalmente legítimo. Não, tem que suprimir a raiva. Não, a raiva faz parte daquele contexto, daquele comportamento. Isso é tranquilo. Primeira coisa, o primeiro passo que eu acho que a gente tem que fazer, e esse é o maior motivo da palestra, é aceitar que as emoções fazem parte da vida. Que elas não devem ser suprimidas, não porque você tem que virar um louco de pedra, não é isso. Mas porque elas são instrumentos de entendimento de sentir o mundo e do sentido que elas dão para o mundo de vivência. Então essa é a primeira coisa. Agora, elas são moduláveis, elas são transformáveis, e essa transformação ela não pode ser vista